O dia 1º de maio é conhecido como o Dia Internacional dos Trabalhadores, mas ficou marcado para sempre na memória dos brasileiros por outro motivo. No mesmo dia, em 1994, o país perdeu um de seus filhos e o patrono do esporte brasileiro, Ayrton Senna. Nascido na capital paulista, no bairro de Santana, Ayrton pegou gosto pela velocidade com apenas 4 anos, quando começou a correr de kart, uma brincadeira que virou coisa séria aos 13 anos, ao participar de competições da modalidade. Um artista nas pistas e um ícone fora delas, o herói nacional entristeceu o mundo com sua trágica morte no Grande Prêmio de San Marino. O trágico fim de semana pôs fim à trajetória de um dos maiores ídolos do esporte brasileiro, mas também representou um marco na evolução da segurança na Fórmula 1. Seu velório foi um dos mais marcantes da história do Brasil. Durou cerca de 22 horas e foi acompanhado por aproximadamente 250 mil pessoas. Ele foi um dos maiores ídolos do esporte brasileiro e sua morte deixou um legado dentro e fora das pistas. Até 1994, era comum que os brasileiros acordassem cedo aos domingos, correndo para a frente da TV. O motivo para isso ser um hábito atendia pelo nome de Ayrton Senna. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo, que no caminho eu te explico. Ayrton Senna foi um dos grandes pilotos do automobilismo e tricampeão da Fórmula 1. Suas vitórias, carregando a bandeira do Brasil ao som do tema da vitória, poderiam ser comparadas a momentos de glória da seleção brasileira. Infelizmente, um acidente na curva Tamborello no Grande Prêmio de San Marino, em 1º de maio de 1994, causou a morte do piloto. O Brasil perdeu um de seus grandes ídolos e o automobilismo uma de suas principais referências. Ayrton Senna nasceu no dia 21 de março de 1960 e logo aos 4 anos já começava a se destacar no kart. Aos 13, participou de suas primeiras competições oficiais. Na década de 1980, o piloto brasileiro partiu para a Europa, onde conquistou o campeonato inglês de Fórmula Ford 1600 com 12 vitórias em 20 corridas. 3 anos depois, venceu o campeonato inglês de Fórmula 3, ao somar 13 vitórias em 21 provas. A chegada de Senna à Fórmula 1 aconteceu em 1984. Em 11 temporadas na maior categoria do automobilismo, foi tricampeão mundial. Os primeiros passos de Ayrton Senna na Fórmula 1 aconteceram na temporada de 1984 e a Toleman foi sua primeira equipe. Em sua terceira corrida na África do Sul, o piloto brasileiro marcou seu primeiro ponto na categoria. Já no GP de Mônaco, ele esteve muito perto de conquistar sua primeira vitória na Fórmula 1. Em Mônaco, Senna largou apenas em 13º, mas rapidamente chegou ao 3º lugar. Depois de conseguir ultrapassar Niki Lauda, ele passou a ameaçar a liderança de Alain Prost, aproveitando-se da chuva, quando alcançava desempenho impressionante. O brasileiro, mesmo com um carro inferior, ultrapassou o francês e assumiu a liderança. No entanto, a forte chuva levou à paralisação do GP de Mônaco e a vitória não foi computada, pois, segundo a regra da competição, deveria ser considerada a colocação na volta anterior à paralisação da prova, quando Senna ainda perseguia Prost. Ainda em 1984, Senna conquistou mais 2 pódios, na Grã-Bretanha e em Portugal. Ele terminou o campeonato na 9ª colocação. O campeão daquele ano foi o austríaco Niki Lauda, meio ponto à frente do francês Alain Prost. Depois de iniciar a sua trajetória na Toleman, equipe pela qual correu apenas em sua primeira temporada na Fórmula 1, Senna se transferiu para a Lotus em 1985. Na primeira temporada em sua nova equipe, o brasileiro conquistou 7 pole position, mas 7 também foi o número de vezes que precisou abandonar as corridas por conta de problemas mecânicos. Naquele ano, ele venceu 2 provas.
A primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1 aconteceu no GP de Portugal. Aquela foi a segunda prova do calendário de 1985. No volante de um carro da Lotus, o brasileiro fez a pole position, alcançou a volta mais rápida e assegurou seu primeiro de 41 triunfos na categoria. Ainda naquele ano, Senna venceu o GP da Europa. O brasileiro conseguiu mais 4 pódios e encerrou o campeonato na 4ª colocação. Alain Prost, da McLaren, se sagrou campeão. Em 1986, Senna foi novamente o 4º colocado do campeonato de pilotos da Fórmula 1. Naquela temporada, ele venceu os GPs da Espanha e dos Estados Unidos. No GP do Brasil, ele foi pole, mas acabou em segundo atrás de Nelson Piquet. Ainda na Lotus, Ayrton Senna foi o 3º colocado do Mundial em 1987, quando venceu os GPs de Mônaco e dos Estados Unidos e conquistou outros 6 pódios. Em 1988, Ayrton Senna chegou à McLaren para ser o companheiro de Alain Prost. Os dois pilotos venceram 15 das 16 corridas dessa temporada, mas o brasileiro levou a melhor da disputa interna da equipe e conquistou seu primeiro título da Fórmula 1. No ano em que foi campeão mundial pela primeira vez, Senna venceu 8 corridas: San Marino, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Hungria, Bélgica e Japão. Ele ainda ficou em segundo no México, na França e na Austrália. Já em 1989, as posições se inverteram e Prost foi o campeão à frente de Senna. O campeonato ficou marcado por um acidente no GP do Japão, penúltima prova da temporada em que os dois pilotos da McLaren se chocaram, levando o francês a deixar a corrida. O brasileiro, por sua vez, voltou à pista e venceu o Grande Prêmio, mas acabou desqualificado por ter recebido ajuda de fiscais da pista, que empurraram seu carro após o acidente com Prost. O bicampeonato de Senna na Fórmula 1 veio em 1990. Naquele ano, Alain Prost havia se transferido para a Ferrari. O brasileiro venceu 6 corridas: Estados Unidos, Mônaco, Canadá, Alemanha, Bélgica e Itália. Mas novamente, um acidente no Japão foi o momento mais marcante. Senna largou na pole position, mas foi ultrapassado por Prost na largada. Na disputa pela primeira posição, os dois pilotos se chocaram logo na primeira curva e deixaram a prova. Resultado que levou o brasileiro ao título mundial. Ayrton Senna se sagrou tricampeão da Fórmula 1 em 1991, quando iniciou de maneira impressionante a temporada. Ele venceu todas as 4 primeiras corridas, inclusive o GP do Brasil em Interlagos. O piloto brasileiro encerrou aquele ano com 7 vitórias, larga vantagem para o vice-campeão Nigel Mansell. Já em 1992, Senna venceu 3 GPs, Mônaco, Hungria e Itália, mas terminou o campeonato apenas em 4º lugar. Com a ascensão da Williams, o campeão foi Mansell, que ganhou 9 das 16 corridas. A trajetória de Senna na McLaren foi encerrada em 1993, quando ele foi vice-campeão. O brasileiro venceu os GPs do Brasil, da Europa, de Mônaco, do Japão e da Austrália, mas acabou a temporada atrás de Alain Prost. Em 1994, Ayrton Senna chegou a Williams para ser companheiro de Damon Hill, enquanto Alain Prost se aposentou. O brasileiro foi pole position nas 2 primeiras provas do calendário da Fórmula 1, no Brasil e no GP do Pacífico, mas abandonou ambas as provas. Na terceira prova da temporada, no GP de San Marino, em Imola, na Itália, Senna voltou a largar na primeira colocação. Porém, ao conseguir fazer a curva Tamburello, ele se chocou com o muro em um grave acidente. O piloto brasileiro foi retirado da pista de helicóptero, mas não resistiu aos ferimentos e morreu aos 34 anos. Naquela temporada, em 1994, Michael Schumacher conquistou o primeiro de seus 7 títulos na Fórmula 1. Ayrton Senna foi tricampeão da Fórmula 1 com os títulos de 1988, 1990 e 1991, todas pela McLaren. Ele ainda foi vice-campeão em 1989 e 1993. Em sua trajetória na principal categoria do automobilismo mundial, o piloto brasileiro venceu 41 GPs. Senna morreu em 1º de maio de 1994, depois de não resistir aos ferimentos de um grave acidente do GP de San Marino. O brasileiro perdeu o controle do carro da equipe Williams, que teve uma barra de direção quebrada e se chocou com o muro violentamente na curva Tamburello. Naquele momento, ele havia reduzido a velocidade de 300 para 200 km por hora. Senna foi atendido na pista do autódromo Enzo e Dino Ferrari em Imola, na Itália, e levado de helicóptero para o hospital, onde foi constatada a sua morte cerebral.
Senna já havia se manifestado contrário à realização daquela corrida, uma vez que nos treinos de classificação o piloto austríaco Roland Rosenberg morreu e o brasileiro Rubens Barrichello se feriu gravemente. A morte de Senna gerou forte comoção no Brasil. Seu funeral aconteceu em São Paulo com honras de chefe de Estado. O caixão que levava o corpo do brasileiro foi carregado por outros pilotos da Fórmula 1, inclusive seu rival, Alain Prost. Após a investigação conduzida pela Procuradoria Italiana, 6 pessoas foram acusadas pela morte de Senna. O então diretor técnico da Williams, Patrick Reid, foi considerado culpado pela quebra da direção do carro do piloto brasileiro que gerou o acidente. Contudo, a pena de Reid prescreveu, uma vez que o julgamento com vários recursos levou quase 13 anos para ser concluído. Na Fórmula 1, muitas regras foram alteradas após a morte de Senna, com o intuito de melhorar a segurança. Nenhuma outra morte de pilotos na categoria aconteceu até 2015, quando o francês Jules Bianchi faleceu aos 21 anos em consequência dos ferimentos de um acidente sofrido no GP do Japão, realizado em outubro de 2014. Ainda que a morte tenha encerrado precocemente a carreira de Senna, ele é mundialmente reconhecido como um dos maiores nomes do automobilismo mundial. Em 2009, em uma pesquisa realizada pela revista inglesa Autosport, com a participação de 217 atletas que passaram pela categoria, o brasileiro foi escolhido o melhor piloto da Fórmula 1 de todos os tempos, à frente de Michael Schumacher e Juan Manuel Fangio. Já em 2012, Senna voltou a receber título de maior piloto da história em eleição feita pela rede britânica BBC. Grande parte da herança de Senna foi destinada à criação do Instituto Ayrton Senna, cujo intuito é promover ações para ajudar crianças e adolescentes em situações de pobreza. A fundação é administrada por sua irmã Viviane Senna. Vitorioso, inspirador, ídolo, são vários os adjetivos que podemos dar a Ayrton Senna. O piloto brasileiro foi além de ser tricampeão mundial de Fórmula 1 e marcou seu nome na história do esporte. Senna deixou ainda várias frases marcantes, não apenas sobre o automobilismo, mas a respeito de como construir uma carreira vitoriosa. Se cheguei onde cheguei e consegui fazer tudo o que fiz, foi porque tive a oportunidade de crescer bem, num bom ambiente familiar, sem problemas econômicos e de ser orientado no caminho certo nos momentos decisivos da minha vida. Somos insignificantes. Por mais que você programe sua vida, a qualquer momento tudo pode mudar. Quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir além. A gente muda, envelhece, sofre, passa por momentos felizes, mas uma coisa não mudou nesses anos todos: os meus princípios. Seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira, você chega lá. A morte de Senna também representou um marco na evolução da segurança na Fórmula 1. Além de segurança reforçada nos carros e nos equipamentos, a Fórmula 1 também reforçou os cuidados com as pistas, com as áreas de escape, barreiras de proteção e redução de velocidade em curvas, como a própria Tamborello, que já havia assistido acidentes de Nelson Piquet em 87 e de Gerard Berger em 89. Nesses 30 anos, a única vítima fatal da Fórmula 1 foi o francês Jules Bianchi, morto em 2015 após um choque do seu carro com um trator na corrida do Japão ainda em 2014. Enfim, 3 décadas se passaram e nenhum domingo foi o mesmo depois do 1º de maio de 1994.